Boa noite. Estou chegando em casa agora, são mais de 8h30, quase 9 horas, inclusive. Estou bem cansada, mas eu queria falar rapidamente um pouco da palestra da Zelda Lagrange, que é o nome da secretária do Nelson Mandela, que eu comentei hoje cedo. Foi a principal palestrante do Congresso Internacional do Secretariado, COINS 2019, que está acontecendo lá no Maxud Plaza. Começou ontem, termina amanhã, e nós estamos lá com duas funções. Uma delas é assessoria de imprensa e até um certo ponto uma cobertura do evento, né, pelo próprio COINS, e a gente também está com um stand para promover o projeto 5 Sentidos, que eu fiz o vídeo ontem sobre ele. A Zelda deixou todo mundo muito impactado, foi uma palestra forte, né? Assim, ela é encantadora, as coisas que ela fala tocam o coração de todo mundo e todo mundo ficou em silêncio absoluto enquanto ela falava. Todo mundo ficou emocionado. Ela contou da experiência dela com o Nelson Mandela. Então, ela contou que ela começou a trabalhar com o Nelson Mandela aos 24 anos de idade. Era uma jovem. E, na verdade, ela queria mesmo um emprego no governo do Nelson Mandela, porque existia a possibilidade de passar 6 meses em Cape Town. E era uma forma de ela ficar fora da casa dos pais. E isso chamava muita atenção, e por isso ela foi disputar a vaga e acabou sendo contratada. Ela é branca, ela é uma mulher de 1,70 m, quase 1,80 m, branca, se eu não me engano, os olhos são claros também. Ela é uma típica representante dos brancos da África do Sul que se sentiam superiores. Ela foi criada com a visão de que o negro nasceu para servir o branco. Né? Isso desde pequenininha, foram 24 anos que ela ouviu isso na escola, na mídia e na igreja. Né? Ela falou que ela era protestante e a igreja dela, né, foi usada pelo regime do apartheid. Como a mídia era usada, como as escolas, né, toda a ideologia passada era que o branco era um ser superior ao negro e que eles haviam nascido somente para servir aos brancos. Eles tinham um passaporte, ela até trouxe imagens desse passaporte, onde haviam áreas que eles não podiam entrar. E, além disso, havia a segregação mesmo. Então, tinha praia de negros e praia de brancos. Tinham bairros de negros e bairros de branco. E até ponto do ônibus era separado. Tinha um ponto do ônibus de negro e um ponto de ônibus de branco. Né? Então, ela era racista, ela falou que era muito racista, preconceituosa, e ela considerava o Nelson Mandela um terrorista. Ela, acho que não sei se eu falei, ela só ficou sabendo da existência dele quando ele saiu da prisão. Até então ela nem tinha ouvido falar do nome dele, porque não era um assunto comentado, né, no meio que ela vivia, e na mídia que ela assistia, e na igreja que ela frequentava, ninguém falava de Nelson Mandela. Só que quando ele saiu da prisão, virou notícia, e aí foi a primeira vez que ela ouviu o nome dele, né. Quando ela começou a trabalhar com ele, ela achava que ele era terrorista, e ela pensou assim, né, tem tantas pessoas, acho que são 50 funcionários, eu não vou cruzar com o Mandela, né? Qualquer coisa, se ele chega, eu me fecho na minha salinha e nem preciso olhar para ele. O que eu quero mesmo é ter a possibilidade de ficar 6 meses longe da minha casa, né? Não ficar com os meus pais por 6 meses. Esse era o grande trunfo que ela tinha em pegar aquele emprego. Só que, né, não é bem assim que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Um dia ela estava lá e o Nelson Mandela chega, inclusive, não só com pessoas do governo, mas também com seguranças, que ela até comenta, de óculos escuros, né, todos fortes, né, com armas, inclusive, né.
que era uma segurança do próprio Mandela. E ele a viu, se dirigiu a ela para dar um aperto de mão, para cumprimentá-la com um aperto de mão. E nessa hora ela ficou meio em pânico, porque ela não queria dar mão para um terrorista, né? Para ela, ele era o do mal, assim, não quero, né? Só que se eu sair daqui e fugir, com todas as seguranças que vão ter, eu vou ser morta. Ela já se viu ali ensanguentada no chão, então ela decidiu aceitar e dar a mão para ele. E ao cumprimentá-la com um aperto de mão, ele falou no idioma dela, que é o africâner, pelo que eu consegui entender, né? Chama africâner. E isso a tocou, né? Como um homem que foi tão maltratado, né, pelos brancos, ele sabe o idioma dos brancos e se dirige a eles com o idioma dos brancos. Isso deixou ela emocionada, disse que ela começou a chorar. E ele virou para ela, eu até anotei aqui, e ele falou assim, fique calma, não é para tanto, e foi embora. Isso é uma reação exagerada, disse que ele falou. E aí, depois desse encontro, ela foi ver a história do país dela. Foi aí que ela foi estudar, ver o que tinha acontecido mesmo na África do Sul, foi questionar a igreja, foi questionar a mídia, e foi o recado que ela acabou dando para todo mundo hoje no Brasil. Vejam tudo com outros olhos, né? Não acreditem no que a TV fala, no que o jornal fala. Agora a gente tem outras coisas além de TV, jornal, né? Vejam tudo com os olhos críticos, vão atrás do que realmente aconteceu, né? Porque ela teve essa experiência na vida dela, ela foi criada com base em mentiras, né? E que foi uma experiência pessoal que a fez enxergar que estavam enganando ela, que aquilo tudo não era verdade, que os brancos não eram uma raça superior, né? E não poderiam ser considerados melhores do que ninguém, né? E ela até fala aqui, ó, quando ler os jornais, questionem, 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 sempre, né? O senso crítico. Ela também contou outra história bem legal. Não dá para contar todas as histórias que ela contou aqui, mas é que essa do Japão também foi um outro momento importante, porque foi aí que ela viu o papel dela dentro daquele contexto todo como secretária do Nelson Mandela. Foi a primeira viagem que ela fez fora do país. Aí então diz que ele chegou para ela e virou e falou assim, Zelda, você vai para o Japão conosco. Aí ela virou e falou assim, imagina, eu vou pro Japão, que não tem dinheiro para ir pro Japão. Aí virou assim, ó, seu presidente, sinto muito, não tem como eu ir pro Japão, eu não tenho dinheiro para ir pro Japão. Aí ele respondeu, não, você não está entendendo, você vai na nossa comitiva oficial, você vai ser membro da comitiva oficial, você não precisa ter dinheiro para isso. E assim foi a primeira viagem dela para fora do país dela, foi pro Japão, na comitiva do presidente da República, só isso. E chegando lá no Japão, quando eles foram encontrar com o rei, né? Não vou saber o nome do rei do Japão naquela época, nem que ano que era isso. Diz que o Nelson Mandela apresentou todos que estavam na comitiva pro rei. Inclusive ela, que segundo ela era o cargo mais baixo da comitiva, era ela. E mesmo ela foi apresentada ao rei. E que aí ela sacou que isso era uma demonstração ao mundo de que no governo do Nelson Mandela todos os povos da África do Sul estavam representados, né? Não havia exceção nem do principal inimigo, né? Por tanto tempo que foram os brancos, né? Que ela representava isso na comitiva dele. E isso eu acho que representava isso no próprio governo dele, né? Não só nas viagens internacionais. Era uma forma de mostrar ao mundo, sem dúvida, né? Até porque ela é bem vistosa, ela não passa desapercebida. Então, é uma boa demonstração de qual é a sua proposta de governo, né? Como é que você pensa em governar um país, né? Com a inclusão de todo mundo, até dos seus inimigos.
É isso, ela falou muita coisa bacana, ela deu algumas lições. Deixa eu ver aqui, se eu vou falar rapidamente das lições que ela aprendeu com ele, que uma que é bem importante aqui no Brasil hoje, em todos os lugares, a capacidade de ouvir, né? Isso a gente está perdendo muito isso. A gente, quando vai conversar, não deixa a pessoa nem terminar o pensamento que ela está fazendo, nem a frase, a gente já responde, porque a gente não quer ouvir, não quer escutar. Não, você tem que parar e escutar. Ela falou uma frase que eu particularmente achei bem legal, né? Que o líder ouvia todo mundo numa reunião com o Nelson Mandela, ele ouvia todos, não falava nada. Ao final da reunião, ele resumia o que todo mundo tinha falado, para demonstrar que ele tinha ouvido todo mundo, né? E também não dava a opinião dele. Isso é um líder, né? E não aquele que não escuta ninguém e só ele quer falar. Então, primeira lição que ela aprendeu com ele foi a capacidade de ouvir. E a capacidade de ouvir para compreender profundamente o que a pessoa está querendo te falar. E não para você responder, que a gente fica apressado querendo responder, né? Não, você precisa saber o que a pessoa quer e para isso você tem que ouvir. Ouvir até sem julgamentos, né? O que ela está falando? Deixa eu ouvir, né? A terceira coisa que ela cita é o respeito, né? Até Mandela tinha a capacidade de respeitar a pessoa por ela ser um ser humano, né? Então, não tinha, independente da cor, né, do vestimento, da classe social, da ideologia, do nível de cultura, isso não é importante. Você tem que respeitar todo mundo, né, independente de qualquer coisa, né? E, nossa, tem tanta coisa interessante que não dá para falar tudo aqui. A outra é integridade e ética, né? E isso também ela aprendeu com ele. Ela conta um lance que aconteceu num hotel lá com os shampoozinhos do banheiro, de que surgiu a suspeita que alguém tinha roubado, e foi um fuzuê, e ele foi um homem muito preciso na comitiva dele. Quem rouba não fica. Não fica. A mudança é possível, mesmo com pessoas pensando diferente de você. Cada um tem o seu ritmo, mas a mudança é possível. Acho que foi uma mensagem mais de esperança, porque ela até citou o avanço da direita, a necessidade da resistência, né, desse aumento do racismo voltando, retomando. Aqui no Brasil, sem comentários, né? Não dá nem para falar. Eu nem quero pensar nisso agora. Gente, acho que uma das palestras mais importantes que eu ouvi na minha vida, e acho que eu estava precisando ouvir nesse momento, tá bom? Eu tenho um monte de coisa para fazer ainda, a gente está vendendo muito bem lá, tá todo mundo adorando o projeto, eu acho que tá todo mundo encantado, não só com os óleos essenciais, com as alquimias aqui da bruxinha, que fez muito sucesso, e eu acho que a gente vai dar uma mensagem bem legal para o mundo. 2020 que nos aguarde, né? Então, um beijo. Boa noite. Durmam bem. Se quiserem lavanda, eu tenho, tá?